Meus amados, a paz do Senhor. Tudo bem aí? Tudo muito bem disposto? Graças a Deus. Nós hoje vamos dar início a um tempo, não vai ser sempre, mas sempre que alguém tiver um testemunho, que viveu alguma coisa extraordinária, procure a nossa liderança, apresente. Se vermos que é adequado darmos oportunidade para falar aos irmãos, para edificar a fé, será de bom grado. Amém? Hoje quero convidar o meu querido irmão, amigo, Rênio. Ele viveu uma experiência. Nesses dias eu disse, meu amado, conta para os irmãos para nós podermos glorificar ao nosso Deus. Também temos duas jovens. Levantem a mão, aquelas duas jovens ali. Levanta a mão assim. Você levanta a mão assim. Isto. Graças a Deus. Aquelas ali é o testemunho de um milagre do nosso Deus. Eu vou vos dizer uma coisa, nesta igreja tem um ministério de libertação. Tem um ministério aqui. Deus tem usado homens. No meio de semana aqui, nós não divulgamos, não postamos por aí. Vem aqui, demônio sai, Deus trabalha e tudo mais. E aquelas jovens são frutos desse ministério. Então queria que nós aplaudíssemos ao nosso Deus. Por isso que Ele tem feito no nosso meio. Glória a Jesus. Amém. Amém. Então, com mais vagar, com mais tempo, havemos de falar com mais detalhes o que tem acontecido na vida daquelas nossas jovens. Que Deus continue abençoando os nossos evangelistas, evangelista Jumim, Beto, que tem trabalhado muito forte nessa parte. Também o nosso evangelista Marcelo. Amém? Então, quero convidar meu amigo, por favor, Rênio, vem para cá. Tenha bondade. Quero saudar a igreja na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero passar um testemunho para os irmãos, para dizer que a palavra de Deus se realizou na minha vida. Amém? A palavra de Deus, ela não é vazia. Deus zela para cumprir cada detalhe que está escrito nela. Amém? E foi citado aqui um texto de Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6, que eu vou ler, para fundamentar aquilo que eu estarei testemunhando aqui. A palavra de Deus neste texto diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Queridos, é muita história, mas eu vou resumir mesmo. Lembro que foi em 2014 que eu estava orando em Mucuba, que era para Deus me proporcionar uma oportunidade, se fosse da vontade dEle, que eu me formasse. Eu venho de uma família humilde. Desde que comecei a orar por isso, foi um pouco difícil pensar em fazer ensino superior. O que eu pensei sempre foi pelo menos fazer uma coisa básica, que ia me permitir depois sozinho e nos seguir para aquilo que era o meu sonho. Mas quando nós confiamos em Deus e depositamos tudo nas mãos dEle, Ele realmente endireita as nossas veredas. Amém? Aquilo que era meu pensamento não aconteceu assim. Eu só me vi movido de fé, que eu determinei a minha família e eu disse, eu vou fazer ensino superior. E meus pais ficaram, como? Como isso será possível? Eu disse, não sei, mas eu só sei que não vou começar da base, eu vou para o topo. Amém? E dito feito, Deus materializou. Logo no final assim do meu ano do ensino médio, houve oportunidade, eu me inscrevi, passei, e lá dentro na universidade eu ganhei uma bolsa de estudo. Eu terminei o meu ensino superior de licenciatura em Sociologia. Mas não foi só aí. Agora foi mestrado. Amém? Então, quando eu continuo, eu depois me vi tendo uma oportunidade para fazer mestrado, também com uma bolsa de estudo. Eu comecei o meu mestrado em 2021. E naquela altura eu já estava noivado. E terminei as cadeiras em dezembro de 2021 e no mesmo mês eu estava a casar. Eu só faltava escrever a dissertação e ir defender. Acreditem, amados, de 2021, eu estava a escrever até
em maio de 2025. Amém? Eu não estava a entender nada. Depois de casar, é aquela pressão de cuidar da família. E nós fomos agraciados. Logo que casamos, tivemos o nosso primeiro filho. Então, foi uma pressão que... Bom, eu estava a sair de uma juventude, não estava a ver qual é a dimensão da responsabilidade que eu ia ter. E o meu mestrado prolongou-se por muito e muito tempo. Eu comecei a ficar desesperado, desanimado. Será que vou conseguir? Todos os meus colegas já tinham defendido. Eu, quando visse alguma publicação dos meus colegas, já terminei o meu curso. Eu ficava um pouco triste. Mas o que se passa? Eu sou uma pessoa que sempre aposto em dar o meu melhor durante a formação. E eu já estava a ver aquele meu desafio de ser o melhor a ir embaixo. Porque os meus colegas já tinham defendido em tempo recorde. E eu não estava a conseguir fazer isso. Mas, mais uma vez, quando nós confiamos em Deus, não importa quando, Ele cuida das coisas darem certo. Amém? Chegou um tempo que eu comecei a escrever feito louco. Eu não entendia onde vinha aquela fluência de escrever com muita vontade, rapidez. Eu escrevi a minha dissertação em menos de 2 meses, uma coisa que me custou 2 anos. Amém? E, graças a Deus, em meio a tanta turbulência, que é a última coisa que vou contar, quando chega o período da minha defesa, era para ser em abril. Eu estava a fazer o EM em Maputo. Eu viajo para Maputo de trabalho e naquela ocasião eu pedi à universidade para separarem um tempo para eu aproveitar e defender. Quando eu viajo para Maputo para trabalhar, eu tive 2 dias que eu tinha pedido folga no trabalho, que era para resolver o assunto da minha defesa. Infelizmente, não sei como e porquê, simplesmente a minha defesa não aconteceu em maio. Eu voltei de Maputo triste, porque mais uma vez não tinha conseguido defender. Mas Deus, Ele é bom. Eu não esperava que haveria de ter uma outra viagem para Maputo. Para mim, aquela era uma das melhores oportunidades para eu defender. Mas, de repente, eu cheguei aqui, eu só fiquei 1 semana. E a minha coordenadora nacional estava a ligar, a dizer: Rênio, prepara-te, nós havemos de vir aí para visitar o trabalho que estás a fazer. Glória a Deus. Chegaram, visitaram o trabalho, e aí no último dia da reunião, disseram: Rênio, depois daqui, tu vais para Maputo, vais suportar a equipe de Maputo com o trabalho que você estava a fazer muito bem aqui. Amém? Eu perguntei quanto tempo vou ficar em Maputo. Disseram: vai ficar 3 dias. Está aqui mais uma oportunidade. Logo escrevi o e-mail para o meu supervisor a pedir marcação de outra data de defesa. E aí ele respondeu positivamente. O processo começou a correr. Acredite, amados, a faltar 1 semana, começaram a haver impedimentos. Comecei a ver e-mails a girar entre a mesa do júri. Essa data eu vou ao campo, esta data eu vou fazer isto, esta data eu comecei a ficar assim, um pouco triste. Mas Deus, Ele organizou tudo. Eu viajei sem saber se ia defender ou não. Só foi quando eu estava lá, no dia 29, que eu tive a confirmação que eu ia defender no dia 9 de junho. E graças a Deus eu fiquei lá, trabalhei naquele período, depois viajei para Nampula, fiquei lá cerca de 1 semana, e outro milagre aconteceu em Nampula. Eu não esperava, minha esposa agora trabalha em Quamba, e eu estou a viver aqui. Eu não esperava, no meu itinerário de viagem, eu ia voltar a Maputo no dia 6. Mas Deus operou um milagre que eu nem esperava, e o meu itinerário foi alterado para voltar a Maputo no dia 9. Então eu disse: aqui é a oportunidade, eu vou ver minha família. Viajei de Nampula a Quamba no dia 6 e voltei no dia 8 para Nampula.
no dia 9 fui a Maputo. Então aconteceram 3 coisas durante a minha viagem de Maputo para aqui. Mas o final é que Deus materializou a sua palavra. Não confiei tanto em mim, coloquei nela a minha confiança e eu voltei no dia 10 de Maputo como mestre em desenvolvimento rural para a glória de Deus. Amém?